Boa tarde, gente. Tudo bem? Vou dar os 2 minutinhos aqui para o Instagram dar tempo de avisar todo mundo, tá? Enquanto isso, boa tarde. Ó, se você está ouvindo, né, tá vendo essa live depois, ela acontece toda sexta-feira, meio-dia e meia, né? E é um horário que eu gosto de reservar para fazer análise de mapas aqui, né? Para poder mostrar um pouquinho para vocês como é esse dia a dia aí de nós astrólogos, né? Entendendo os mapas, entendendo todas essas questões. Então, toda sexta-feira acontece, né? Na quinta-feira eu sempre abro, dou espaço aí para todo mundo mandar aí as suas questões, então eu escolho. Antes eu tava escolhendo 3 mapas para analisar. Apenas uma questão, né, gente? Porque assim, é impossível analisar todo um mapa aqui, o tempo é muito curto, né? E eu falo demais. Então, pra mim é mais complicado, né? Então eu comecei a escolher só 2 agora. Porque realmente, tipo, consegue explicar um pouco melhor, né? Que eu falei, 3, eu tava. Às vezes eu senti que eu tava aprendendo muito vocês aqui, e 2, eu consigo, né, destrinchar um pouco melhor aquela questão, né? Claro que não é, como eu disse, né? Não é a análise toda, assim, é bem mais complexo, mas é uma forma mesmo de mostrar como que a astrologia funciona, que tipo de questões a gente pode ter respondido através do mapa. Ao longo desse tempo aqui com o meu perfil, essa é uma das maiores dúvidas, né, que eu vejo. As pessoas têm essa dúvida de beleza, o que eu vejo através do mapa? As pessoas perguntam muito, né? Então, eu senti essa necessidade mesmo. Senti também de trazer aqui por conta de outros astrólogos que me seguem, né? Eu tenho muitos astrólogos que me seguem e eu gosto de fazer essa troca, né? Ao longo daí do meu aprendizado, eu mudei bastante coisa, né? Muita coisa que eu pensava aí e mudei por conta dessa troca com outros astrólogos que eu tenho aqui. Então é muito enriquecedor, tá? Então, se você é astrólogo, seja muito bem-vindo, né? Entrou uma galera nova aí essa semana. Então, se você é astrólogo, seja muito bem-vindo também. Então, aqui nesse perfil, eu dou total liberdade de vocês, né, questionarem algumas coisas que eu falo. Eu acho isso muito saudável. A gente vai aprendendo e vai mudando aí com o tempo, né? A Fê. Oi, Fê. Sumi porque Mercúrio pegou pesado por aqui. Fê, tá um negócio de doido esse Mercúrio, né? Gente, esse está sendo um Mercúrio retrógrado bem babadeiro, assim mesmo, né? É que, assim, o Mercúrio, principalmente quando ele está retrógrado em signos do elemento ar, porque o elemento ar na astrologia fala da sociabilidade, da comunicação também, sabe? Desse mundo intelectual, tudo isso que, para nós, no dia a dia, pesa bastante, né? Então, quando o Mercúrio está retrógrado nos signos de ar, realmente a gente acaba sentindo mais, né? É claro que para cada pessoa, dependendo do mapa, ela vai sentir numa área, ela vai sentir de uma forma, mas ninguém passa totalmente ileso, né? E outra coisa, tem pessoas que não sentem tanto durante o período da retrogradação, mas sentem nos períodos que a gente chama de sombra da retrogradação. Então, assim, uns 10 dias, aí eu gosto de colocar uns 10 dias antes do Mercúrio ficar oficialmente retrógrado, a gente passa por aquilo que a gente chama de sombra da retrogradação. Então, tem pessoas, eu, por exemplo, eu sinto mais na sombra da retrogradação do que quando o Mercúrio mesmo fica retrógrado. É engraçado, né? E tem pessoas que já não sente mais na sombra né, pós-retrogradação. Tanto que quando algumas pessoas perguntam, né? Eu posso fazer tal coisa nesse período? Eu sempre falo, considera uns 10 dias antes do Mercúrio ficar retrógrado e uns 10 dias depois que ele já voltou pro movimento direto. Considera esses 10 dias, pelo menos, então você fala assim, não, agora tá tranquilo mesmo. Então,
Até fica essa dica aqui, viu, Fê? A Fê é astróloga, né? Tava falando de astrólogo aqui no perfil, a Fê é astróloga também. Então eu gosto muito dessa troca aqui, porque eu acho que a gente vai evoluindo, vai aprendendo, né? Vai entendendo, tendo outras visões também, porque no dia a dia às vezes a gente fica muito dentro do nosso universo. E é bom, né, escutar outras opiniões, a gente vai tendo, né, aprendizado também com o que o outro astrólogo passa, né? Então, às vezes, o outro astrólogo, ele passa por situações que às vezes você não passou, e aí você aprende, então é bem legal, né? Bom, gente, já deu um tempinho pra todo mundo entrar. Hoje, as duas pessoas que eu vou analisar o mapa aqui são duas mulheres, né? E achei até interessante que eu gravei até um stories hoje, mais cedo, porque eu achei muito interessante uma coisa assim. Vocês já perceberam que em determinadas épocas do ano a gente está com a atenção voltada para determinados assuntos? É um padrão. Isso acaba gerando um padrão. Por vários movimentos celestes aí, né? Essas questões astrológicas, mas o Sol em específico, né? Quando o Sol entra no determinado signo, ele ativa aqueles assuntos. Então, pensa que quando o Sol entra no determinado signo, no mapa de cada pessoa, aquilo vai ter um significado, mas coletivamente falando, a gente também sente, né? Então, ativa os assuntos, né, relacionados àquele signo. E eu tava percebendo, né, que os últimos dias tem assuntos que estão muito em pautas em perfis grandes que eu acompanho de certa forma. E aí, deixa eu colocar meu computador pra cá. E aí eu tava, né, percebendo. Então, por exemplo, o Sol entrou em Libra. E desde que o Sol entrou em Libra, tem vários perfis que estão, assim, falando mais, por exemplo, sobre o feminismo. A gente, por exemplo, o Outubro Rosa, ele sempre acontece no mês que está, né, o Sol está no signo de Libra. E quando você estuda todas as questões librianas e do planeta Vênus, que é o planeta que rege Libra, isso faz muito sentido. E eu percebo isso até no que as pessoas normalmente me procuram. Então é bem interessante. As pessoas, quando elas me procuram para fazer um mapa, ou quando elas me procuram para marcar alguma sessão, né? Como, né, na parte mais terapêutica, que eu atendo também, e você já começa a perceber de que tipo de assuntos essas pessoas normalmente estão falando. E é muito comum, né, esse padrão. Então, normalmente, na mesma época de todos os anos, as pessoas procuram falar sobre tal assunto, né? Então, é bem interessante isso, porque a gente percebe coletivamente isso, porque a astrologia é prática, né, gente? É você observar como que aquilo se desenrola na prática aí, no dia a dia da nossa vida, das pessoas ao nosso redor, da sociedade no geral, assim, né? Seja a pessoa tendo um envolvimento com você ou não. E aí é bem interessante que você, trazendo isso pro seu mapa também, você perceber quando o Sol está em determinado signo, que tipo de assunto que você costuma se interessar. Porque a partir disso você vai conseguir pegar certos padrões, né, na sua vida mesmo. Então, aqueles meses em que as pessoas costumam pegar férias, meses, porque, por exemplo, tem pessoas que pegam férias em determinadas épocas, porque a empresa, né, normalmente é uma época que a empresa sugestiona ali de alguma forma, mas ela não gosta muito, ela queria mesmo tirar férias em outro mês. E aquele mês que ela queria tirar férias, no mapa dela, às vezes é a casa 5 que fala sobre lazer, é uma casa 9, que é a questão de contato com o estrangeiro. Então, enfim, só essa curiosidade aqui, porque eu também achei interessante que dos dois mapas que eu vou analisar hoje, os dois mapas falaram, né? Estão pedindo para falar sobre questões de relacionamentos. O mapa 1, ela tem conflitos, né, com a família. E no mapa 2, a pessoa, ela está solteira no momento, né? Ela já foi casada, então no momento ela está sem nenhum relacionamento sério. E ela está sentindo falta agora. Ela pediu para olhar isso. Então, veja, os dois mapas na mesma época, né? Assim,
estão pedindo para falar de assuntos que são muito librianos, muito venusianos. E assim, eu sempre falo, gente, as coisas estão acontecendo aí o tempo todo, claro. Então, a gente fala de amor só agora, a gente fala de relacionamento só agora? Não, a gente fala o tempo todo. Mas essas questões, elas têm uma ativação em determinados períodos. Então, é sempre a ativação. É como eu sempre menciono da questão de Mercúrio retrógrado, por exemplo. Mercúrio retrógrado, os assuntos e as coisas que acontecem quando o Mercúrio está retrógrado, acontece só quando o Mercúrio está retrógrado? Não, claro que não. Acontece sempre. Ah, problemas na comunicação, que é de Mercúrio retrógrado, acontece só quando ele tá? Não. Ah, problemas tecnológicos? Não, não acontece só. Mas quando a gente fala de um período que aquilo fica mais forte, é que tem uma ativação. Você vê aquilo com mais frequência. Eu mencionei essas questões librianas, esses assuntos muito relacionados a Vênus, a questão do feminismo, essa questão que é levantada nessa época, ela é falada em outras épocas do ano, mas qual é uma época que se fala mais? Agora, em outubro, quando o Sol entra no signo de Libra. É bem interessante quando a gente percebe isso. E no nosso mapa, você vai começando a perceber os padrões, né? Se quando o Sol entra em Libra, ele ativa a sua casa de finanças do seu mapa, você começa a perceber que todo mês, todo ano, naquele mês, quer dizer, você começa a estudar sobre investimentos, você começa a questionar suas finanças, se tá bom, se não tá, você começa a querer se reorganizar, você olha mais para aquela área, sabe? Isso acontece demais. Então, é natural, porque a astrologia fala, gente, de algo que é natural em nós, é um padrão, é algo ali que a gente faz naturalmente, né? É algo nosso. Então, naquela fase, você já começa a prestar mais atenção. Então, começa a prestar atenção nisso, né? Sempre que você vê que o Sol entra em um determinado signo, vai lá no seu mapa. Olha onde você tem aquele signo. Olha lá qual a casa do mapa. Se alguém tiver dúvida de... se é a casa 10. O que é a casa 10? Me pergunta que eu falo. Mas começa a olhar isso e começa também a entender esse padrão e pra quê? Sempre que você está fluindo com a energia, é muito melhor. Então, se você aproveita aquela fase em que a sua atenção está voltada para aqueles assuntos, você percebe melhor aqueles assuntos. Por quê? Porque a energia está favorecendo. Você está nesse flow, entendeu? Da coisa. Então, é a mesma coisa de você querer fazer coisas importantíssimas no Mercúrio retrógrado. Você tá indo, né? Você tá fluindo com a energia? Não, porque Mercúrio retrógrado pede que a gente respire, que a gente pense melhor antes das coisas, repense, tire o pé do acelerador realmente. A gente não faça tantas coisas assim. A gente vai continuar com a nossa vida, mas, né, sem acelerar tanto. Mas e se você resolve acelerar? O que vai acontecer, né? Você vai sentir sua vida atropelada. Mas e se você entra aí nesse flow, né? Você flui com a energia, a coisa fica bem melhor. E assim é com a entrada do Sol no signo. Então eu queria comentar isso aqui antes da gente entrar nos mapas, por conta de alguns assuntos que eu vi muito forte na internet esses últimos dias e por conta da pergunta que essas duas pessoas fizeram, né? Aqui para análise do mapa. Eu achei muito interessante elas perguntarem, as duas mulheres perguntarem dessa questão de relacionamento. Então, um exemplo também, vocês já repararam que no começo do ano tá todo mundo pensando em metas pro novo ano. Na verdade, gente, todo mundo, quem nunca no começo do ano ficou lá fazendo as metas pro ano e tal. E no começo do ano, de janeiro, ali em janeiro, até mais ou menos 20 de janeiro, a gente tá com Sol em Capricórnio. Então, Capricórnio é um signo muito voltado a estruturar o futuro, essa questão do
trabalho, buscar ter um futuro mais tranquilo, metas, atingir os objetivos. Então, no começo do ano, mesmo que você não tenha Capricórnio no seu mapa, na casa da carreira, mas de alguma forma você sente que coletivamente as pessoas estão voltadas para esses assuntos. É bem interessante, né? Bom, vamos lá. Hoje eu achei uma forma de mostrar o mapa sem virar o celular e sem ter perigo de derrubar o celular. Consegui usar o cérebro. Então, eu coloquei meu, né? Pra quem nunca viu minhas lives, gente, eu sou meio desastradinha. Às vezes eu saio derrubando, já derrubei meu celular algumas vezes, então achei uma forma, né, super tecnológica de mostrar o meu computador. Porque também, gente, eu tenho uma alma de professora, né? Assim, eu amo dar aula, eu amo ensinar, então eu sou muito, sabe, eu preciso estar mostrando, desenhando, eu sou muito visual, assim, então, tipo, às vezes eu ficava, ai meu Deus, eu preciso mostrar para as pessoas o que eu tô falando. Então, achei essa forma aqui. Depois vocês me falam se vocês não estão conseguindo ver, né? E eu vou colocar agora no primeiro mapa. Só um pouquinho, contando o que essa pessoa do primeiro mapa, ela me contou, tá? Gente, como eu mencionei, né? Aqui não é análise do mapa inteiro, porque não daria tempo, né? Análise de um mapa natal dá aí 1h40, 2 horas, é muita coisa. Mas é uma questão, ela trouxe uma questão. E eu também não entro em tantos detalhes com a pessoa, a menos que a pessoa queira me contar, tá? Mas o que ela, né, a pessoa desse primeiro mapa me contou? Ela me contou que ela tem uma ligação muito forte com a família, e só que ela sente que é um relacionamento muito conturbado, né? Ela menciona isso, né? Que é um relacionamento muito conturbado, que ela tem muitos problemas também. Ela sente ele com irmãos, ela tem 2 irmãos, então ela sente essa questão, sabe, com irmãos, com os parentes em geral, então foi isso que ela contou. E contou que sempre foi assim, que na infância era um pouco pior, mas que sempre foi assim. E só que, o que tá acontecendo, pelo que ela contou? Agora, ela tá sentindo o peso na vida dela de não ter, talvez, resolvido isso a vida toda, entendeu? Então, essa foi, né, a questão que ela trouxe, né, ela me contou isso, e ela queria entender pelo mapa dela o porquê, né, dessa dificuldade, e também o que ela pode fazer para melhorar essa relação, né, e tudo mais. E assim, gente, toda a questão que a gente está passando na nossa vida está no nosso mapa. Tudo. Qualquer coisa que você esteja passando na sua vida está lá no seu mapa. Seja lá, né, no mapa natal, de alguma forma, assim, já que você bate o olho já tá lá. Seja em algum trânsito astrológico que você tá vivendo alguma fase que ativou algo no seu mapa natal. Uma ativação harmônica ou não, né? Porque isso pode acontecer. Às vezes tem uma ativação que é harmônica, às vezes não. E aí ativa aquilo na sua vida. Então, vamos supor que você tem um padrão mais introvertido, né? Você é mais introvertido, esse é o seu padrão, é algo que é mais natural pra você, você é uma pessoa mais introvertida e tudo mais. Mas vem um trânsito astrológico, né, que mostra muito mostra pra você uma fase em que você vai precisar ser um pouco mais extrovertida para atingir certas coisas, certos aprendizados. E aí você sente que aquilo naquele ano pra você é muito difícil, porque não é o seu padrão. Então, qual é o seu padrão do mapa natal? Você é uma pessoa mais introvertida. Mas aquele ano tem um trânsito astrológico que, assim, tá te pedindo uma extroversão maior pra você trabalhar questões que estão lá no seu mapa. Entendeu? Então, a gente percebe essas fases, a gente vai sentindo como que a gente
manifesta tudo isso. É muito importante a gente respeitar essas fases, porque tudo tem um motivo, tá? Se naquele ano, naquele período específico, você tá sentindo que você precisa trabalhar essas questões, com certeza aquilo vai te ajudar ali a desenvolver o seu mapa natal. Um ciclo também, ele vai sempre se complementar ao outro. Então, tudo que você está trabalhando nesse ciclo de agora, ele é complemento, né? Ele é complementar ao seu ciclo anterior e ele será complementar ao próximo ciclo. Então, por isso que não ignore esses sinais, né? Então, para essa pessoa aqui também, eu comentei com ela, né? Falei, olha, é muito interessante você estar trazendo isso. Muito provavelmente você tá tendo alguma ativação no seu mapa. Mas o que eu acho importante? No caso dela, achei mais importante olhar o mapa natal. Por quê? Ela menciona pra mim, né? Ela mencionou pra mim que eu achei interessante, o ponto foi que sempre foi difícil a relação com a família. Então é isso que ela mencionou, que sempre foi difícil pra ela, nunca foi uma relação fácil. Então, já mostra que, assim, gente, existe algo ali no mapa que precisa ser trabalhado e que ela, né, não trabalhou de alguma forma. E aí a gente já entra num outro ponto também que é importante a gente observar na nossa vida, porque eu vejo muito isso nas leituras. Todo mapa, ele tem as suas dificuldades. Deixa eu colocar já no mapinha dela, gente, pra vocês saberem mais o que eu estou falando. Peraí, gente, eu não tô conseguindo enxergar. Só um momento. Mapa 1. Vou ter que esse mapa. Todos os mapas, eles têm essa questão, né? Que são os aspectos. Vou aproximar mais aqui pra vocês. Melhorou, né, gente? Pra ver. Se vocês não estiverem conseguindo ver direitinho, me fala, gente. Tá? Todos os mapas, eles têm esses pontos mais... que são mais favoráveis mesmo, que são aspectos aí, trígono, sextil, que a gente chama. Mas sabe nesses pontinhos vermelhos, esses risquinhos vermelhos? São tensões, né? Então, todos nós temos isso no nosso mapa, né? A gente tem aqueles pontos que eles demonstram dificuldades. Então... o que acontece, né, nesses pontos aí? São áreas que às vezes a gente tem dificuldade de trabalhar mesmo, realmente. Então, são pontos do nosso mapa ali, da nossa vida, que às vezes a gente não consegue trabalhar. Gente, peraí, deixa eu só ver uma cortina aqui que tá muito escuro. Peraí. Melhorou, né, gente? Acho que pra ver melhor. Bom, são pontos em que às vezes a gente sente essa dificuldade e a gente, por conta de uma trava nesse aspecto, você acaba não desenvolvendo todo um outro potencial que tem no seu mapa. Oi, Ká! Oiê, saudades de você, dos nossos papos filosóficos, né, na Mitsui. Então, gente, a gente precisa, com isso, com esse entendimento, não ignorar as nossas dificuldades. Porque eu vejo demais isso nas leituras. Um ponto que tem ali de dificuldade no mapa e tem todo um contexto ali no mapa que é muito favorável, mas a pessoa realmente não consegue desenvolver. Por quê? Porque ela está presa naquele problema. Outra coisa também que acontece muito. A nossa mente, ela tá sempre tentando resolver um problema, né? Uma questão nossa. A nossa mente, ela tenta nos proteger dos perigos. Então, quando você tem uma dificuldade na sua vida, você tem um ponto difícil em você, que você considera que aquilo é difícil em você, a sua mente, ela trabalha tentando resolver aquilo ali, para te ajudar. Então, você precisa também ter essa questão mais ativa com relação à sua mente. Não, peraí, eu tenho esse problema aqui, mas eu não posso ficar focada só nele. Eu tenho que me utilizar de outras áreas da minha vida que são boas, que são mais favoráveis, que isso até me ajuda.
Então, senão você acaba caindo nesse padrão que eu comentei. Pessoas que passam a vida inteira não desenvolvendo todo um potencial do mapa porque ela tá presa nessas dificuldades. Então, no caso dela aqui, pelo que ela comentou e alguns pontos do mapa, dá para perceber muito isso, da questão familiar. Como realmente é um mapa bem, assim, dessa conexão com a família, a vida íntima dela, esse trabalhar o interior para ela é muito importante. Se ela não trabalha esses pontos, se ela fica muito presa a isso, ela dificilmente vai entrar em contato com todo o potencial que o mapa dela tem. Ela comentou comigo que sente que a carreira fica travada, que a parte de relacionamento amoroso também fica travada. E aí é uma questão que está atrapalhando ela, tá atrapalhando ela a vivenciar tudo que o mapa tem de potencial. Então, percebam aqui neste mapa, olha que interessante, quando você vê todas as... Agora eu vou focar aqui. Olha que interessante, gente. Ela tem... Tá vendo aqui nessa parte de baixo? Os planetas estão posicionados praticamente todos. Deixa eu só pegar um lápis aqui, fica melhor. Ó. Os planetas estão posicionados praticamente todos no mapa dela aqui, ó. Nesse eixo. E esse eixo aqui do mapa fala muito dessas nossas origens, a nossa vida íntima, né? Lar, então, essa questão do lar, passado, né? Poder pessoal, relacionamento com a mãe. Então, aqui existe uma concentração ali, né? De planetas, consequentemente, uma concentração da atenção dela para esses assuntos. Em cada mapa tem isso, né? Às vezes tem pessoas que têm essa concentração de planetas nessa área aqui, né? Tipo, carreira. Então, são aquelas pessoas que elas têm uma concentração muito grande nesses assuntos. Para ela, não. Então, aqui a gente já consegue perceber que, tá vendo? Tem uma concentração muito grande, né? Para esses assuntos. Ela acaba realmente se... E o que acontece aqui, ó? Ela veio desenvolver bastante a vida íntima dela, ela veio realmente desenvolver bastante esses assuntos. Porém, se ela não toma cuidado, ela passa a vida presa a esses assuntos e não trabalha esses. Ela não vai para a vida, que é o que a gente chama, né? A pessoa fica presa aqui, porque no mapa, aqui é a casa 4 é de onde eu vim e a casa 10 é para onde eu vou. A casa 10 é o produto do nosso amadurecimento, é para onde eu estou buscando ir. O signo que tá lá na sua casa 10, que fala sobre o seu futuro, o produto, né, do seu, que será, né, o produto do seu amadurecimento, o signo que tá lá e os aspectos, eles são muito importantes por isso, né? Porque mostra o que você vem buscando na sua vida, né? E a casa 4 é de onde você veio, ou seja, sua fonte, sua base, onde você se fortaleceu ou onde você ainda busca se fortalecer, o que você trouxe da sua base e que você está tentando levar para o seu futuro, entendeu? Então, para ela, realmente, se ela não trabalha aqui as dores, se ela não entende, né, de forma ativa o que está acontecendo aqui, gente, ela não vai para o futuro. É uma pessoa que acaba não desenvolvendo esses aspectos aqui. Que essas casas aqui, ó, elas são muito, né, dos signos sociais. Então, aqui é a casa que fala sobre contato com o estrangeiro, com outras filosofias, a carreira, aqui os grupos, né, de amizades mesmo, né, ganhos da carreira também, como ela lida aí com as questões mais da humanidade. Então, é uma pessoa que ela vai ter dificuldade para lidar com isso aqui se ela não trabalha essas questões, né? Então, ela tem, não sei se, acho que dá pra ver, né, gente? Um risquinho vermelho aqui. A Vênus dela e Júpiter, aqui tem Vênus e Júpiter na casa 4, né? Casa 4 do mapa. Casa que fala sobre passado, lar, raízes familiares, mãe, né? Como que é o lar, né? O que ela considera como lar. Não somente o lar da infância, mas o que ela considera como lar. Ela tem uma Vênus e um Júpiter fazendo uma oposição. Esse risquinho vermelho aqui pro meio do céu, pra casa 10, é uma oposição. Eles estão opostos, literalmente, né? E essa oposição
pode gerar para ela uma dificuldade de entrar em contato com os assuntos da casa 10, né? Porque eu vou até mostrar aqui e virar a câmera para mim. Tem Vênus também fazendo aqui, ó, quadratura com o ascendente dela, tá? Então, o que esses aspectos mostram, né? A quadratura e a oposição são aspectos desafiadores no mapa. Aí eu já vou explicar para vocês melhor, vou virar para mim um pouco. Tanto a quadratura quanto a oposição no mapa, eles são, né, aspectos de desafios, por quê? Ela tem, então, a Vênus aqui, tá vendo? Com esse aspecto pro ascendente. E o ascendente dela é em Libra. Libra é regido por Vênus e a Vênus dela está na casa 4. Lembra que eu sempre explico aqui para vocês que a gente sempre precisa olhar onde está o signo que rege uma determinada casa. Então, se ela tem um ascendente em Libra, é importante ver onde está Vênus. Por quê? Porque essas áreas têm conexão. Então, a Cá falou que tá me prestigiando. Muito obrigada. Então, sempre que a gente precisa, né? Quando a gente quer entender uma área da nossa vida, a gente tem que entender aquele signo e onde tá o signo, o planeta que rege, para entender qual é a conexão. Porque ela tem o ascendente em Libra e tem a Vênus na casa 4, essa casa de família, lar, etc. Mas ela poderia ter uma Vênus na casa 10, muda totalmente, entendeu? Então, para ela, como que isso funciona? Para ela, com o ascendente em Libra e a Vênus na casa 4, ela é realmente uma pessoa que tem uma conexão, porque ó, o ascendente fala do nosso eu pro mundo, gente. E o ascendente também fala dos nossos primeiros anos aí da infância, né? Essas questões que a gente também, né, construiu ao longo da nossa vida, a nossa motivação primária, e realmente quem tem esse posicionamento aqui acaba tendo uma conexão muito grande com essa área da vida. Então, ela acaba, se ela não tomar cuidado, ela acaba ficando realmente, gente, muito presa a esses assuntos, né? Ela acaba ficando muito presa. Porque, voltando à questão dos aspectos, né? A quadratura. O que um aspecto de quadratura no mapa, aqui, né? Eu sei que às vezes esses nomes é tipo, ai meu Deus, né? Mas a quadratura e oposição são aspectos um pouco mais tensos. A quadratura, ela vai falar de um aspecto vai te mostrar algo que você precisa trabalhar na sua vida para você se desprender daquela questão, entendeu? Então, é algo que você precisa olhar, né? Entender, trabalhar para superar. Por quê? Porque aquele aspecto, né, ali, para cada mapa é um mapa, mas aquele aspecto de quadratura, ele está te mostrando que você precisa olhar, superar para se desprender daquele assunto, entendeu? Então, para ela, que tem ascendente em Libra e Vênus tá lá na casa 4, tá aí na casa 4, o que ela precisa trabalhar para se desprender? As questões do passado dela. Realmente, assim, gente, para ela, aqui, é muito, 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 tipo, urgente que ela entenda esse passado dela. Pode ficar, inclusive, também muito... a pessoa acaba ficando tão presa a esses assuntos, tão presa, que quando ela vai pra vida, é como se ela não sentisse força, entendeu? Ela não sente essa força. Então, é algo que ela precisa realmente superar. Então, e aí, eu até coloquei lá no roteirinho da live, que eu ia falar um pouco sobre a constelação familiar nesse mapa aqui em específico, tá? Gente, a constelação familiar, a gente estuda muito que a gente precisa honrar ali as nossas origens, entender o que a gente trouxe daquelas origens pra gente ter força para seguir. O honrar, gente, não é aceitar tudo no sentido de achar que tudo foi lindo e maravilhoso, porque não, né? Todos nós tivemos as nossas questões aí
na infância e na família, mas o honrar aqui é você entender que todo mundo daquele sistema estava ali fazendo o melhor que eles podiam, né? Inclusive você. Então, porque acontece muito um processo, e eu percebi isso também muito com a pessoa desse mapa, que ela comentou comigo que ela sente uma dificuldade de lidar com uma família, mas eu percebi também que ela, na fala dela, ela também se culpa muito. Então, gente, quando a gente olha para o nosso passado, a gente precisa entender sempre que a gente está sempre fazendo o melhor que a gente pode, de acordo com o nível de consciência que você tem, entendeu? Então, se você fez algo no passado que hoje você considera que não foi bom, mas assim, o seu nível de consciência daquele momento não te permitiu enxergar isso que você está enxergando agora. Entendeu? Então, é necessário esse processo da gente se acolher mais também. De olhar e pensar que, bom, como eu posso me relacionar melhor com o meu passado, honrando o meu passado e todo mundo que veio antes. A gente já estava falando muito das questões femininas aí, que estão em alta agora. E, gente, quando a gente, principalmente assim, pra mim, mulher, eu tenho muitas mulheres na família. E quando eu vejo, né, assim, a vida que as minhas tias tiveram, a vida que a minha mãe teve. Esses dias eu tava falando, a minha mãe, ela tem 57. Vai fazer aniversário amanhã. Esqueci 57. 58. 58. Minha mãe faz 58 anos amanhã. Gente, assim, eu fico impressionada de ouvir as coisas que minha mãe conta, sabe? Esses dias a gente até eu tava comentando com ela que minha mão tinha ficado doendo porque no dia eu tinha resolvido ir a louca aqui, fiquei fazendo faxina em casa, não sei o que, e fui lavar umas roupas. E eu sou meio chata com as minhas roupas, e tem umas roupas que eu não coloco na máquina, ela vem na mão. E só que eu lavei muita roupa na mão, e minha mão tava meio doendo. No outro dia eu comentei com a minha mãe. Aí minha mãe riu, né? E falou assim: ai, mas vocês, viu? Tem máquina e fica lavando na mão. Na nossa época, a gente, tipo, o sonho que a gente tinha era que tivesse uma solução, né? E pensa, gente, a minha mãe tem 58 anos, a gente não tá falando de séculos atrás, não. Mas a minha mãe lavava roupa pegando água de poço, lavando a roupa na mão, esfregando ali, sabe? Tipo, passavam muita dificuldade com coisas mínimas, assim, sabe? Não tinham liberdade para falar o que pensavam, muitas coisas, minhas tias, né? Elas sempre contam isso. Então, quando a gente olha para o nosso passado, olha quanta coisa a gente tem para honrar. Entendeu? Então, assim, quer dizer que a minha família, eu tenho uma relação muito boa, né, assim, com as minhas tias, né? O feminino da minha família, as minhas tias são pessoas que eu tenho muito como minhas amigas, né? São pessoas muito fortes. Mas, quer dizer que é perfeita, minha família? Claro que não, né? Eu tenho um monte de defeito, tô o tempo inteiro tentando melhorar, tudo, minha família é normal, como a de todo mundo. Mas, se a gente fica fixado nessas questões, a gente não encontra a força. E na minha família, no meu caso, eu encontrei muito a força, olhando pro feminino, olhando para tudo que as minhas tias passaram, sabe? De pensar que eu tenho tia nova, eu tenho tia com 40 anos, entendeu? E que não tinha voz. Então, é muito recente essa coisa de mulher ter voz, de poder falar o que pensa, sabe? De ter um pouco mais de autonomia, de ter ferramentas que te ajudem a isso. Então, é você encontrar uma forma de olhar para o seu passado encontrando essa força. Entendeu? Então, para essa pessoa aqui, por mais que ela passe muita dificuldade, eu acredito que sim, realmente, aí com a família dela, ela encontrar um ponto aí para ela ter um pouco mais de força, ela entender essa força, porque tem, todos nós temos, nossa família tem uma força, seja pro a questão mais feminina, a questão mais masculina, questões de trabalho. Existe uma força, gente, e a gente precisa se conectar. No caso dela, como ela já trouxe, ela tem 37 anos, né? 36. 36 anos. Ela tem 36 anos. Gente, ela passou 36 anos da vida tendo muita dificuldade com a família. Então, imagina o tempo de vida gasto nessas questões sem olhar de forma ativa. E o que é olhar de forma ativa, terapeuticamente falando?
é você olhar com verdade para as coisas que estão te incomodando, para você destravar aquilo, né, e, né, viver mais feliz, viver mais tranquilo, viver o seu mapa. Aí a gente fala muito assim, viver seu mapa mesmo, né, assim, o potencial do seu mapa. Por conta disso, acontece da pessoa ter todo, porque assim, gente, eu vou focar aqui na análise dela nessa questão de família, que foi o que ela pediu. Mas analisando todo o mapa dela, tem todo um potencial aqui, como no mapa de todo mundo. Ela tem um potencial aqui muito interessante na questão de carreira, de muita coisa. Mas assim, se ela não fizer esse trabalho ativo mesmo, entendeu? De olhar para suas questões, olhar para essas questões e trabalhar, ela passa a vida, né, presa a isso e não destrava. E é como eu mencionei, gente, eu vejo isso demais nas leituras, entendeu? Então, às vezes a pessoa traz algo que tá super bloqueado na vida dela, mas quando você começa a conversar, aquilo está bloqueado há muitos anos, entendeu? Só que não teve nenhuma ação, né, por parte da pessoa para ela mudar aquilo ali. E aí o que acontece? O potencial do mapa, né, o que tem ali para você viver às vezes não. Tanto é que nas leituras, quando você fala pra pessoa assim, ó, olha, o seu mapa tem potencial pra isso, isso e isso, tem pessoas que ficam assim, eu? Não, não. Eu não tem nada a ver. Aí, tempos depois, a pessoa, né, volta e fala, nossa, aconteceu tal coisa na minha vida, tal, e às vezes, né, eu ainda questionava, mas agora eu entendi. Eu realmente estou vivendo isso. Eu vivi isso muito na minha vida, gente. Eu vivi demais isso na minha vida, né? De dores, coisas que eu não sabia trabalhar. Outras coisas deixava pra depois também, né? Não queria. Sabe a ferida que a gente não quer mexer? Então, eu tinha muito isso. E tinha um potencial no meu mapa ali que eu via como astróloga. Outros astrólogos amigos, né? Que a gente sempre, quando tava conversando sobre mapa, eles falavam e eu pensava. Mas eu acho que isso eu nunca vou desenvolver, não. Acho que não. E depois de um tempo que eu encontrei uma forma de olhar aquilo, eu destravei completamente. Aparecer nas câmeras, gente. Quem me segue aqui há mais tempo sabe que, assim, eu não apareci em câmera nem pensar. Tinha pavor. Gente, eu tremia toda, assim. Os meus primeiros vídeos, quem viu meus primeiros vídeos aqui no canal, né, no YouTube, a minha voz tremia, eu não mexia os braços, assim, tipo, era um robô falando, assim, de tanta vergonha que eu tinha muita trava com falar, né, só que meu mapa é forte em comunicação, só que eu precisava lidar com muitas questões que eu fui conseguindo lidar para destravar. Então, nesse mapa eu percebo muito isso e percebo bastante nas leituras. E veja também no seu mapa aí. O que tem de dificuldade que você, às vezes, não está olhando, né? E isso tá te travando de viver outras coisas, né? Mas às vezes nós nem sabemos disso, por isso a importância de um profissional como você pode ajudar, Flor? Dá pra ver sua evolução, você que tá aqui, você lembra, né? A Carla trabalhou comigo, quando eu já trabalhei em ambiente corporativo, né? E ela trabalhou comigo. Gente, assim, eu converso com todo mundo. Eu, pessoalmente, eu converso sem parar. Mas com câmera, pra mim, era o ó, assim, tipo, eu tinha muita dificuldade com câmera. Nossa, eu tremia, deletava os vídeos tudo. Hoje eu me arrependo, né? Porque eu olho e penso, gente, por que eu deletei aquele tanto de vídeo? Mas eu deletei tanto vídeo, tanta coisa. Porque assim, eu tava tremendo, tava zoada a voz, mas o assunto era legal. Faz parte, né? Aprendizados. E agora a Carla falou, às vezes a importância de um profissional te ajudar, alguma ferramenta, entendeu? Que é outra coisa que eu mencionei, que igual para essa pessoa do mapa, ela precisa achar a força aí das origens dela para ela conseguir seguir. Eu fui me conectando muito com essa força, né, da minha família, principalmente de pensar que hoje eu tenho acesso a ferramentas diversas que a minha família não teve acesso, né? Minha mãe, minhas tias, elas não tiveram acesso a ferramentas que nós temos hoje. Gente, hoje em dia tem terapia de tudo quanto é coisa, né? A gente pode buscar autoconhecimento através de tanta coisa,
né? Terapia, nossa, a gente tem mais acesso à informação, à internet, às vezes a ver um vídeo que te traz um insight, que você reflete, que você, nossa, eu lembro de, sei lá, anos atrás, uns 8 anos atrás, eu lembro de ver vídeos e ficar assim, nossa, eu passei por isso também, nossa. E aí eu me conectava com aquela pessoa, eu pensava, gente, se ela conseguiu achar uma solução, eu vou tentar também. Então, assim, a gente tem acesso hoje em dia que a nossa ancestralidade não teve, entendeu? E eles tiveram que lidar com isso de alguma forma. E aí, uma outra coisa que na constelação a gente vê, né, bastante nas sessões e tudo mais, às vezes a gente julga tanto os nossos pais, a gente julga tanto a nossa família, por erros, coisas que a gente, né, considera que não foram legais, só que a gente se esquece disso, que eles não tinham as ferramentas que a gente tem. E mais, quanto mais a gente julga, mais a gente não acolhe, não entende, né, não tenta entender, mais a chance da gente repetir aquilo na nossa vida aumenta. Né? Sabe o falei, fiz igual, né? Então, falei mal, fiz igual, então. Então, por quê? Porque a vida, ela te mostra de alguma forma que você precisa ter empatia. Então, e o que eu percebo muito tem tantos processos na nossa vida que muitas vezes nossa geração que tem acesso à informação e a várias terapias, às vezes a gente não consegue trabalhar. Não é verdade, gente? Quanta coisa, né? Quanta coisa a gente faz terapia e assim, tá ali, tá tentando, é difícil de trabalhar aquilo em nós. E a gente quer cobrar que a nossa família, há 40 anos atrás, tivesse toda a sabedoria para poder entender aquilo e não fazer. Entende? Então, como eu mencionei, gente, no início. Não é você olhar para o seu passado e falar, nossa, que legal que foi esse problema. Ai, que ótimo, que lindo. Não, não é, porque isso é desconexão com a realidade também. Mas é você acolher aquele aprendizado, né? Acolher aquelas pessoas, entendendo que elas fizeram o melhor que elas podiam, né? De acordo com todo o contexto e tudo mais. E você seguir sua vida. Porque pra ela, né? E voltando a essa questão aqui do mapa. Nitidamente, essa atenção que ela dá para esses assuntos está privando ela de viver a vida dela em plenitude, né? Essa oposição aqui ao meio do céu, né? A Vênus. Então, quando a gente tem uma oposição de uma área com a outra, então pensa, elas estão opostas. Então, é como se a gente tivesse uma confusão ali daqueles assuntos, entendeu? Então, o meio do céu aqui é para onde a gente vai. Então, a casa 4 dela é de onde ela veio. Então, para ela, é essa questão do, né, de que eu faço, né, de onde eu vim, né, o que eu trouxe disso aqui para onde eu vou. Então, é algo que ela vai precisar trabalhar. E a questão da quadratura que eu mencionei, é um aspecto que a gente precisa olhar, trabalhar ativamente naquele aspecto para você conseguir superar aquilo e superar essas dificuldades. E aí você entender no seu mapa, aí na sua vida, como que isso se relaciona. Eu gosto também de sempre reforçar aqui, gente, que assim, o mapa astral, ele é um autoconhecimento riquíssimo, mas ele não é a única ferramenta de autoconhecimento. Se tem uma pessoa que não gosta, não quer, não sente afinidade com a astrologia, tá tudo bem, existem várias outras ferramentas e tem a ferramenta principal, que é o quê? Você se ouvir, né? Você perceber. Porque, gente, se tem uma área da sua vida que nunca dá certo, não adianta falar assim, porque eu sou assim. Porque é assim, porque a vida é assim. Não, tem alguma coisa errada, gente, tem alguma coisa errada, né? A gente não veio aqui só pra apanhar, não, né? Não é só dias de luta, não. Tem que ter uns dias de glória nas áreas aí. Então, perceba, tá? Né? Se escute mais. Tem uma área da minha vida que, nossa, nunca dá certo. Tá sempre, né? Aquele enrosco, sabe? O famoso enrosco. Então, é um momento para você o quê? Não, parar e olhar. Através do mapa, a gente consegue ter essa percepção, mas o mapa é uma das ferramentas, uma das. Tanto que quando eu faço uma leitura, eu sempre gosto de frisar para a pessoa. O mapa é como se fosse um reencontro aí com você mesmo, entendeu? Então, coisas que às vezes você já sentia e pensava, nossa, eu já senti isso e ignorei.
E aí lá no mapa aquilo tá forte. E aí você já sabe que assim, não adianta você ignorar. Aquele assunto ele vai voltar de alguma forma. E você, opa, já trabalha, né? Como eu dei o exemplo, né, de pessoas que às vezes eu falo, nossa, seu mapa é forte nisso. E a pessoa, eu não. Não, isso não é pra mim, não. Mas passa o tempo, a pessoa vê que era pra ela sim. Às vezes tinha uma trava, né? Essa questão que eu tinha com a câmera. Gente do céu, eu podia fazer, gente, uma live só contando todos os métodos, as crenças que eu tinha com essa coisa da exposição. Sério, assim, era tanta coisa. Aí sabe quando você começa a trabalhar e a coisa vai aparecendo? Só que assim, pensa, era um potencial que estava ali no meu mapa, era uma questão que estava ali e que eu não trabalhava. E tinha conexão também, assim, a constelação familiar me ajudou demais, né? É uma técnica terapêutica, assim, que eu indico sempre, porque me ajudou muito, né? O meu mapa é bem forte com essa questão de família também, né? Não é igual, tem algumas coisas parecidas, então, assim, fazer essa conexão, entender essa força, me ajudou demais. Mas imagina, gente, se eu não tivesse trabalhado, olha tanta coisa que eu consegui crescer como pessoa, sabe? Como profissional, porque eu consegui destravar isso. Então, é você entender essas dores, entendeu? E perceber esse autoconhecimento de tudo que você poderia estar vivendo na sua vida e você não está. Porque às vezes é algo que tá te travando. Um outro exemplo também. Gente, eu faço muita leitura de pessoas que tem lá um potencial X no mapa. E pelo que ela me conta, ela passou a vida inteira tentando resolver um problema. Só que ela tentou resolver esse problema como? Desconectada da realidade. E assim, sem autorresponsabilidade. Então é quando você é aquela pessoa. Vê se vocês não conhecem alguém assim. Aquela pessoa que é assim, ó. A vida inteira falou da mãe, da mãe. Que a minha vida é assim por causa da minha mãe, que é tudo ruim por causa da minha mãe, porque a minha mãe fez isso comigo, que minha mãe isso, que não sei o que, não sei o que. A pessoa passa a vida inteira contando essa história. Entendeu? Ela não se autorresponsabiliza de nada. E aí, quando você fala da autorresponsabilidade, a pessoa ela já se arma e fala, não, mas a minha mãe fez isso, e fez isso, e fez aquilo. Tá, mas é sua autorresponsabilidade agora como um adulto, entendeu? Porque você agora é um adulto. A partir do momento que a gente é adulto, a gente tem ferramentas ou tem condições de buscar ferramentas para se trabalhar e sair daquele enrosco, gente. Sabe? Não adianta a gente passar a vida inteira contando essa história triste e não se autorresponsabilizar de nada. E aí, o que acontece? A pessoa passa a vida inteira falando daquele problema, daquele problema, mas ela está numa posição do quê? De vítima. Eu sou a vítima e eu não tenho nada pra fazer, o mundo que vai ter que fazer pra mim. E, gente, o mundo não nos deve nada e o mundo não vai fazer nada pra gente. A gente que não levanta não pra poder ir atrás das nossas coisas pra ver se as coisas vão aparecer. Então, isso acontece bastante, entendeu? Principalmente nas questões familiares. Porque por mais que a pessoa às vezes não seja tão apegada assim à família, não tem como a gente falar que as questões familiares não são importantes pra gente. É impossível, assim. Nós somos parte desse sistema, né? Quem eu sou faz parte de quem os meus antepassados foram, entendeu? Eu sou parte de tudo isso, entendeu? Então não tem como, não tem essa desconexão. E aí, essa autorresponsabilidade, ela entra nesse momento de você falar, não, mas agora eu sou um adulto, eu vou tomar minha vida aqui nas minhas mãos, independente do que aconteceu, e eu vou tentar fazer dar certo. Porque muita gente fica anos e anos e anos e anos só contando a história triste, que a infância foi difícil, que não sei o que foi culpa da mãe, que foi culpa do vô, da avó, e de não sei o que, bababá, babá. E assim, não sai desse ciclo, gente, entendeu? E assim, culpabilizando o mundo, você não vai sair mesmo desse ciclo, entendeu? E aí, o seu mapa tá lá, cheio de potencial, sua vida lá, com um monte de coisa legal pra você viver,
mas você não acessa, entende? Essas coisas não permitem. Quando a gente olha no mapa as dificuldades, né, os pontos tensos no mapa, para que serve, né? Numa análise, a gente olhar os pontos tensos, gente. Serve também pra gente falar pra pessoa, ó, você tem isso aqui de tensão que você precisa trabalhar na sua vida para poder destravar e viver melhor, se conectar melhor com essa outra parte aqui que é boa. Então, é você olhar esses aspectos dessa forma. E é olhar para os seus incômodos, né? Ah, olha quem tá aqui, o Thiago. Thiago, tudo bem? Gente, o Thiago faz parte aí, ele e o Vitor, de um lugar que eu adoro ir aqui, de constelação familiar aqui em Goiânia. Então, se alguém, né, for daqui de Goiânia e depois quiser pesquisar, né, quem estiver vendo a live depois gravada também, é só ir nas pessoas que eu sigo, tem lá. E eles são maravilhosos, né? Tem muito no meu coração. Eu sou muito suspeita que eu sou apaixonada na constelação familiar, né? Então, gente, com relação a esse mapa, seria isso. O outro mapa, deixa eu ver a hora, quase acabando, né? O outro mapa, a pessoa pediu pra ver essa questão de amor também. Então, de amor não, relacionamentos, mas aí mais amorosos, né? Então eu vou olhar também esse mapa, mas eu já queria finalizar essa parte aqui desse mapa 1 e dizer que olhem para suas origens, né? Honrem as suas origens. Entenda a força que você tem hoje por conta de tudo que eles passaram, entendeu? Tudo que a sua ancestralidade passou, né? E construiu um chão aí para você pisar hoje, entendeu? Construiu uma base. Foi por conta de tudo que eles passaram, gente, que a gente tem acesso a tudo que a gente tem hoje, né? Então, independente da dificuldade, tem coisas aí boas pra gente olhar, né? E se fortalecer, né? Deixa eu colocar no outro mapa aqui. Esse outro mapa então, aí contando a história dessa pessoa do mapa. Ela tem 50 anos de idade. Ela está solteira no momento, ela já foi casada, mas ela não é mais casada já há uns 20 anos. Não, 15 anos que ela comentou. No momento ela está sem nenhum relacionamento sério. Ela disse que ao longo aí desses anos, depois que ela se divorciou, ela disse que ela vivia bem, assim, sem estar num relacionamento longo. Às vezes ela até ficava com alguma pessoa e tal, mas ela, quando estava solteira, né, quando ela estava sem uma pessoa, ela disse que não sentia tanta falta. E agora, ela disse que tá sentindo um pouco mais de falta, né? Ela está querendo mesmo uma pessoa, tem um relacionamento sério, essa conexão, né, mais profunda com uma pessoa. E a primeira coisa que, assim, é bem interessante, né? Ela tem 50 anos, né? A gente vive coisas, obviamente, diferentes em idades diferentes, né? Com 50 anos, a pessoa tem uma prioridade que com 20 ela não tinha, né? E com 30 também. É um outro aspecto pra gente também olhar pra nossa vida. De coisas que, assim, às vezes aquilo. Tem pessoas que falam assim pra mim: ai, mas isso aqui que tá dando em mim? Eu nem ligava pra isso. Ai, agora do nada eu tô ligando pra isso. Ai, que saco, não sei o quê. E assim, não é do nada, né, gente? Fases. Tem coisas que não tem. Tem muita coisa que eu faço hoje que eu já poderia ter feito com 15 anos. Mas com 15 anos aquilo não fazia sentido pra mim. Mesmo que tivesse ali de fácil acesso pra mim, entendeu? Mas não tinha importância, né? Não era prioridade. Hoje, com 36 anos, é prioridade pra mim, entendeu? É assim com todo mundo. Então, é interessante quando ela menciona isso, né? Que hoje, com 50 anos, ela comentou umas outras coisas aqui que eu nem sei se eu posso contar. Acaba ficando muito detalhado. Mas ela comenta, né? Que são coisas que agora, nossa, ela faz muita questão e que ela não fazia questão antes. Então é bem interessante. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho do mapa, só pra vocês verem dos pontos que eu achei interessante aqui. Pra gente observar.
Ela é geminiana, tá? Ela tem a Vênus em Gêmeos, Mercúrio em Gêmeos. Então, esses dois planetas aqui já são bem importantes a gente analisar essa questão de estar em Gêmeos e tudo mais. E ela tem ascendente em Escorpião. E Marte, que é o signo que rege Escorpião, está em Aquário, na casa 4. A casa 4 é a casa que fala sobre, lembra, passado, lar, raízes familiares, né? A mãe, de onde eu vim, aí para onde eu estou indo, né? Aqui, a força que eu tiro da minha fonte e para onde eu vou. Então, ela também tem essa conexão, tá vendo? Eu achei. Gente, olha como é interessante, né? Os dois mapas têm o regente na casa 4. Então, lembra que eu mencionei do outro mapa? Que quando a pessoa ela tem o regente do ascendente na casa 4, a conexão dela com as origens é muito grande. Então, como nada é assim por acaso, né? Mais uma pessoa aqui, né? Mais um mapa em que a pessoa ela já tem essa conexão com as origens. Então, olha lá. Então, voltando aqui. Ascendente em Escorpião, com Marte, né, que é o planeta que rege Escorpião, na casa 4. Então, a gente já percebe isso aí, uma pessoa com uma conexão fortíssima com as origens. As origens dela são bem importantes, né? Ela é geminiana, com Mercúrio em Gêmeos e Vênus em Gêmeos. Esse Sol tá tudo aqui na casa 8. O que é interessante, gente? Aí falando de Mercúrio em Gêmeos e Vênus em Gêmeos, tá? Eu vou falar aqui de Mercúrio porque é comunicação, Vênus porque a gente fala... Vênus é o planeta que é como a gente ama, né? O que a gente valoriza. E aí eu vou explicar outros aspectos aqui. Peraí. Então, gente, que é muito interessante aqui desse mapa? Que eu achei assim, nossa, muito legal, porque, primeiro de tudo, tanto aquela outra pessoa... Meu lápis de Sagitário, gente. Óbvio que no meu escritório tem 1 milhão de coisinhas de Sagitário, né? Gente, eu sou uma sagitariana que ama ser sagitariana, né? Acho que vocês nem perceberam que eu falo isso 1000 vezes, né? Sagitariano ama ser sagitariano, viu, gente? Assim, normalmente, tipo leonino. Vocês já conheceram algum leonino que não gosta de ser leonino? Todo leonino que eu conheço, eles amam ser leoninos, né? Eu acho um barato isso. Que eu tava falando? Eu achei, assim, como nada é por acaso, as duas pessoas... a Ana Flávia, oi amiga, amo, sagitariana, né, gente? Aí, ó, tá vendo? Sagitariano ama ser sagitariano. Porque a gente é muito legal, né, amiga? Sagitariano é muito legal. E aí, as duas Sagitários são os melhores. Aí você fala com os leoninos são os melhores. Aí os taurinos são os melhores. Aí todos são, né, maravilhosos. Mas eu amo o meu signo, gente, realmente. E aí, o que eu achei interessante aqui, né? Essa pessoa tem uma Vênus, um Sol e um Mercúrio em Gêmeos. Então, o que é interessante aí, focando em relacionamento. Porque numa análise de mapa, a gente vai pegar esses pontos e entender como eles funcionam na carreira, como esses pontos funcionam no relacionamento amoroso, como esses pontos funcionam nessa questão mais familiar. Então, ela tem, primeiro, essa questão familiar bem forte também, né? De conexão, né? Principalmente com a figura de um dos pais, entendeu? Normalmente é um aspecto de a pessoa ela tem uma conexão muito forte com um dos pais, principalmente. É uma conexão profunda com as suas origens, mas principalmente com essa figura aí, um dos pais. E aí, Sol em Gêmeos. Sol, Mercúrio e Vênus são aí, né, desses planetas pessoais, porque falam de coisas que a gente manifesta muito nas nossas relações, principalmente. O Sol é a nossa essência, é a nossa, né, de forma mais resumida, né, gente, porque significa um monte de coisa. Essa questão do desenvolvimento de quem nós somos de uma maneira mais profunda. Mercúrio é como a gente decodifica o mundo. Então, quando você quer entender como o outro se comunica, como o outro entende o mundo, é através da posição de Mercúrio,
tá? Então, como que você decodifica o mundo? Quando você vai estudar, por exemplo, como que você estuda? Você é visual? Não, você gosta mais de quê? Você gosta mais de ouvir? Você gosta de escrever? Isso a gente vê muito por Mercúrio. Como você decodifica o mundo? Você percebe o mundo de uma forma mais racional? Você é mais racional? Você é mais sensitiva? Isso é tudo como Mercúrio, né? Mercúrio rege isso. E rege a nossa comunicação. Então, como você decodifica o mundo e como você transmite essa informação. Então, é muito importante nas relações. E a Vênus, né? Ela tem a Vênus em Gêmeos. O que é a Vênus? A Vênus no mapa fala sobre o amor, né? Ela fala sobre as finanças também, né? Mas lembra que a gente tá focando aqui na análise da questão amorosa. Mas a Vênus fala também sobre dinheiro, nossa capacidade de produzir coisas, né? E a Vênus também fala sobre aquilo que a gente valoriza. Ela tem uma Vênus em Gêmeos e Mercúrio em Gêmeos, gente. É uma geminiana bem geminiana. A Vênus em Gêmeos, ela aprende muito com as trocas. Ela valoriza muito as trocas. Então, num relacionamento amoroso, pra ela, é muito importante que ela tenha trocas, né, com o parceiro. Então, para uma pessoa com esse posicionamento, é aquela pessoa que se encanta por pessoas inteligentes, pessoas que falam bem, pessoas curiosas, pessoas versáteis, entendeu? Então, é o padrão de pessoas que ela costuma gostar, que ela costuma se atrair, entendeu? Mercúrio em Gêmeos também. Então, assim, Mercúrio em Gêmeos é uma pessoa extremamente curiosa. Ela quer falar sobre vários assuntos. Então, num relacionamento, para ela é importante um parceiro que se comunica bem, que a escute, que fale também. Porque Vênus, Sol e Mercúrio em Gêmeos é uma pessoa que nos relacionamentos ela precisa falar e ela gosta também de receber essas informações, porque a Vênus nesse signo ela aprende com essas trocas, então para ela é importante essas trocas. Então, em cada mapa, esse posicionamento vai falar de uma coisa que é importante para você. Bem, eu. Você tem Vênus em Gêmeos? Gente, Vênus em Gêmeos, se arrumar, por exemplo, um parceiro, né, que não conversa, que não escuta, que não é inteligente, assim, sabe, que não desenvolve, não estuda, nossa, a pessoa fica, assim, desorientada, ela o detesta. Então, é importante isso aqui pra ela, tá? É importante que ela desenvolva isso. O que acontece? Lembra que, gente, o mapa serve como autoconhecimento para você ter essas informações e assimilar aí na sua vida como você pode viver esses aspectos e começar a entender o quanto isso é importante para você. Então, vamos supor que ela não tenha encontrado na vida pessoas que tenham essas características. Normalmente não dá certo. Então, ela já sabe que ela agora com essa Vênus, com esse Mercúrio, esse Sol, esses aspectos aqui, ela realmente precisa entender que ela vai, ao longo da vida, precisar filtrar. Porque assim, gente, não é porque tem um padrão no nosso mapa que só daquele jeitinho que vai aparecer. Não, porque também pode aparecer a manifestação negativa daquele aspecto. Então, por exemplo, às vezes ela atrai... Qual é a manifestação negativa aqui? Ela pode atrair aqueles parceiros rasos, que nunca se aprofunda em nada, que não quer nada com nada, porque é uma manifestação negativa aqui desse posicionamento. Então, você já entende, quando eu faço uma leitura, eu também gosto de sempre falar pra pessoa, ó, a manifestação negativa é essa, a positiva é essa. Por quê? Porque quando você se vê naquela manifestação negativa, você faz o quê? Você fica, opa, não, isso aqui não. Tem uma outra ponta ali que é melhor, não precisa ser assim. Porque aí você não fica nessa questão de, nossa, mas eu preciso viver isso aqui porque é assim mesmo. Não, não é assim mesmo, né? A Josi falou, gostei de fazer meu mapa astral, me manda direct depois, ainda tenho vaga pra novembro e dezembro.
Marci? É de Márcia? Marci. Sim, Vênus e em Gêmeos. Me encanto com pessoas que conversam diversos assuntos sem ficar sempre repetindo a mesma coisa, o mesmo assunto. Pois é, gente, é desse jeito mesmo. Vênus em Gêmeos tem horror, aquela pessoa parada. A Vênus em Gêmeos adora passear, sabe? Sabe, ir em vários lugares, conhecer pessoas novas, estar em movimento, viajar. Sabe? Aí você arruma, por exemplo, um parceiro que é muito caseiro, que não gosta, né, que quando chega nos lugares, aqueles parceiros que não fala com ninguém, nossa, mata a pessoa com a Vênus em Gêmeos, né? Não dá certo. Então, sempre os posicionamentos vão mostrar o que é importante pra você. E quando você estiver dentro de uma relação em que você vê que não tem aquilo, gente, não adianta se arrastar tanto, porque assim, não tem aquilo que é importante pra você. A Vênus, além de todos, né, todas essas questões, fala sobre algo que a gente valoriza muito. E a Vênus em Gêmeos valoriza o conhecimento, o mundo intelectual. A Vênus dela tá na casa 8. E trazendo aí pra essa questão de relacionamento, a sexualidade, porque a casa 8 fala de sexualidade também. Então, pra essa pessoa, é muito importante a sexualidade, viver a sexualidade ali com um parceiro. Então, é importante que ela tenha um parceiro que também valorize essas coisas, porque senão pode dar conflito em algum momento, né? Gente, o horário já se estendeu aí. Só pra variar, né? Tipo, eu falo pra caramba. É, Era isso que eu queria falar, gente, né? Deixar esse recadinho. De todos os assuntos que eu falei aqui hoje, se vocês tiverem depois as suas percepções, me mandem no direct. Adoro os papos que a gente bate no direct, né? Porque tem gente que às vezes não quer falar a própria história aqui, né? E quer falar depois. Me mandem sugestões, né? Muito obrigada, né, por todo mundo que participou. Você sabe como eu amo essa troca, né, aqui. E a live vai ficar salva. Domingo a gente tem live novamente, 8 horas da noite, tá? Então estejam aqui comigo também, tá bom? Quinta-feira que vem eu posto novamente, né, a oportunidade aí de vocês mandarem pra mim uma questão pra ser respondida aqui, tá? E é isso, gente. Beijo, amei. Obrigada, Flor. Gente, obrigada mesmo, de coração, tá bom? Reservar um tempinho aí pra mim. Beijo, gente. Até a próxima.